Bem-vindos a mais um episódio do Histórias que Conectam, que é uma extensão do nosso podcast Pode Agir. E se vocês perceberem, a gente está num lugar diferente dos últimos episódios, é porque nós resolvemos visitar mais uma empreendedora de sucesso. E claro, eu vou ler aqui um currículo, porque vocês sabem que essas mulheres que vêm aqui no nosso quadro, elas têm um currículo muito extenso e é muito difícil de decorar. Então, bora ler comigo. É uma engenheira civil e corretora de imóveis com mais de uma década de experiência no mercado imobiliário. Nascida em Belém, ela é reconhecida por sua competência profissional, qualidade nos serviços prestados e atendimento de excelência aos clientes. Ela começou sua carreira em diversos setores da construção civil, adquirindo expertise técnica e prática antes de se especializar como engenheira civil e corretora de imóveis. Sua trajetória é marcada por sua determinação, empoderamento feminino e pelo apoio da sua família e amigos. Com vocês, Larissa Silva. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, espero contribuir, para o quadro de vocês. Vamos lá. Vamos lá, primeira perguntinha aqui, você tem um currículo muito grande e tem 10 anos, acho que mais de 10 anos, de trajetória, mas eu quero que você conte aqui pra gente quem era a Larissa de 10 anos atrás, aquela menina sonhadora, para a Larissa de hoje. Qual foi esse processo? O que você fez para você chegar onde você chegou hoje? Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, entrei no setor administrativo, com 19 anos, então não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, né? Era o meu segundo emprego de carteira assinada. E eu fui para o setor administrativo de uma incorporadora e lá eu passei por diversos setores. Só que eu sempre fui muito de prestar atenção em tudo, né? Então, se eu via a oportunidade de melhorar algo, eu começava a prestar atenção ali e já estava fazendo aquele determinado serviço, né? E aí eu fui todo o tempo estudando, né? Prestando atenção no que eu poderia agregar no meu currículo, o que a empresa ia precisar do meu serviço. E fui me especializando, estudando. E no determinado momento eu vi que tinha uma necessidade muito grande de corretores de imóveis, porque eu trabalhava dentro de uma usina de asfalto, né, gerenciando ali as obras. E toda vez na portaria me ligavam, né, dizendo que um cliente estava querendo saber de um determinado produto, de alguma casa, e nunca tinha ninguém para atender esses clientes, porque os corretores trabalhavam por agendamento. E eu falei assim, não, peraí, eu vou ser corretora de imóveis. Aí eu fui estudar para ser corretora de imóveis. Estudava na usina de asfalto na hora do almoço. E não saía para almoçar, pegava minha marmita, sentava na usina de asfalto, comia e estudando, né? E eu fui para Belém fazer a minha prova. E, para ser bem sincera, naquele momento ali foi a virada de chave, né? Era o que faltava para minha vida dar uma virada de chave, porque eu entendia que o CLT ele não era o suficiente para mim viver bem, né? Então, assim, o salário que eu ganhava não era o suficiente. Então, eu precisava fazer algo que me rendesse mais. E aí eu fui me especializando, né? Todo o tempo ia estudando, comecei a ter contato, né? Porque eu exercia o administrativo, mas também era corretora da empresa. Voltei para a matriz. E aí eu comecei a ter contato com um setor de habitação da Caixa Econômica, que se chama GEAB. E eu comecei a ter contato direto, fazer serviços, né, para empresa, para construção, acompanhar engenheiros. E nesse momento eu vi que dava para fazer engenharia civil. Dava para incrementar mais um pouco o currículo, se não muito para mim. Melhorar um pouquinho mais, aí eu fui para engenharia civil, comecei a estudar. Só que nesse momento que eu estava estudando, a faculdade não era barata, né? Era bem caro. E eu tive um ano ali de paralisei os estudos, não estava conseguindo conciliar
a maternidade, casamento, com o trabalho, né, e mais a faculdade, me exigia muito. E eu fiquei um ano aí sem estudar. Aí, quando eu voltei a estudar, eu falei, não, eu preciso terminar isso daqui. Não parei mais, e aí teve a pandemia. E agora? Para! O que que eu vou fazer da minha O vida? que eu vou fazer da minha vida? A faculdade simplesmente disparou o custo, né? E nós que somos do mercado imobiliário, todo mundo ficou meio que desesperado. É o primeiro que cresce, mas também é o primeiro que quebra. E por incrível que pareça, foi assim um boom na economia. Muita gente comprando. Eu acho que eu nunca vendi tanto quanto eu vendi nos 3 primeiros meses de pandemia. Então, eu ia atender cliente toda. Usando máscara. Chegava já espirrando álcool no cliente, mas vendia. O importante era vender. E consegui, tive que trocar, né? No 8º semestre, eu tive que trocar de faculdade, porque a que eu estava simplesmente ficou um custo muito alto para mim naquele momento. E eu fui bem ousada, viu? Saí do 8º semestre de uma faculdade para outra com um acervo gigantesco. E me formei, né? Minha bebê estava com 4 meses, defendi meu TCC, assim, pós-parto. E eu mandava, até estava falando ontem, né, sobre isso, que o quanto foi difícil, porque o meu marido estava trabalhando, eu mandava foto chorando para ele, com a bebê mamando, né? E os livros em cima da cama, eu dizia, eu não vou dar conta, não vou dar conta, eu não sei o que é que eu faço. E ele disse, não, vai dar conta sim, vai dar Momento conta. frágil, né? E eu sempre fui assim, né? O meu filho foi o mais velho, né? Foi o start para mim ser corretora de imóveis, porque eu deixei ele com um aninho para fazer a prova, para procurar algo melhor. E a minha filha, que tem 2 aninhos, ela também foi o start para dizer assim, não, é isso mesmo que tem que fazer, tem que ser engenheira. E aí eu fui, sabe? E eu defendi meu TCC, e daí eu falei, não, agora eu quero fazer o meu nome, quero fazer a minha carreira, sair de fato dessa comodidade, né, de ser CLT. E hoje eu tô com o meu escritório, tô com o meu negócio, muitos projetos. Estou bem satisfeita. Então, respondendo a pergunta aí, esses 13 anos, né, de mercado imobiliário, uma menina que entrou de paraquedas, não tinha nem ideia do que ia ser. Estava só sendo administrativo e graças a esse emprego, né, me gerou N sonhos, N perspectivas que hoje não paro de estudar. Então hoje eu sou uma mulher muito realizada na minha área, sou muito feliz com as 2 profissões, não deixei nenhuma de lado, exerço as 2 e eu sou realizada. E quem vê assim, fiquei até sem palavras. E quem vê assim uma Larissa forte, que não mostra assim que tá com algum problema, como é abrir o primeiro escritório? Saiu da CLT com muitos sonhos, muita vontade, muita garra, mas a gente sabe que empreender no estado É é difícil. difícil. Mas assim, abrir o escritório não deu tudo certo de primeiro, já Não, foi. não. Conta um pouquinho pra gente o que que tu fez pra superar tudo que tava acontecendo naquele momento da tua vida. Ah, foi difícil, né? Primeiro mês, primeiro tu tem dinheiro, né? Primeiro tu recebeu o salário, no outro mês tu não tem nada. E aí, o que tu vai fazer? Paga as contas ou investe? Fica perdido. E aí, eu sou meio maluca, né? Chamei logo umas amigas. Eu falei, vamos montar um escritório. A galera, vamos. Vamos! Aí chamei as meninas, né? Que hoje a gente compartilha o mesmo ambiente. E tava tão difícil que foi R$ 600 o aluguel. E tu imagina o espaço, o mercado imobiliário em Macapé é caro, viu, gente? R$ 600 era um negócio bem pequenininho mesmo, tipo,
a gente tira a graça, né? Que uma entrava, a outra saía para atender o cliente, porque era muito apertadinho, né? Mas, assim, a gente tinha um acervo técnico muito grande, né? Então, para os nossos clientes, eles não viam aquele ambiente como um ambiente desfavorável, que ele não pudesse ser atendido ali. Eles entendiam também que era um processo, né? E aí eu fazia questão de dizer assim, olha, mas é provisório. Eu prosperava. Bem aqui no É cantinho, mas... provisório. E aí foi complicado. Tipo, era esses R$ 600 era dividido por 4. Ainda era difícil de pagar. Era difícil, né? Porque tinha prioridades, né? Então a gente só queria um espaço para receber o cliente, pegar a documentação, né? Atender. Então, assim, tínhamos o grupinho, né, entre a gente. Olha, eu vou atender cliente tal horário, então ninguém podia vir naquele horário, né? Para não atrapalhar o serviço Não da cabe, outra. não cabe 3 Não pessoas cabe. aqui. E nesse momento, né? Porque até então todos nós, eu era funcionário de uma empresa, então as pessoas me identificavam como funcionário de uma empresa. E aí você fazer o seu nome é complicado, porque até então você não tem nome, né? Eu era a Larissa da tal empresa, né? Então, assim, era vinculada a um rótulo, né? A uma marca. E aí você criar a sua identidade, fazer tudo do zero é meio difícil. E, por incrível que pareça, em 3 meses o escritório literalmente não era mais o espaço físico dele, ficou muito pequeno pra gente, né? Então, assim, 3 meses, a minha amiga, não, a gente não vai. Eu falei, vai sim. Como a gente vai dar conta? Vai dar conta. E aí nós fomos para um maior, né? Que também em 3 meses se tornou pequeno. Quando a gente foi para lá, eu olhava e dizia assim, meu Deus, olha tudo que tu me deu. E 3 meses depois ele se tornou pequeno, né? Para o negócio, para a proporção para o fluxo de atendimento, né? E hoje nós estamos com um escritório, que foi o que vocês entraram aqui e viram, que eu acho que também não é o final, né? Ele é o suficiente hoje, mas a minha cabeça já tá em Daqui a situação. 3 meses, talvez. Não, esse daqui vai demorar um pouquinho mais, né? Tá confortável. Tem 7 salas, né? Tem uma equipe aqui, nós temos setor jurídico, tem várias especialidades, né? Tem setor de engenharia, tem habitação, tem legalização, documentação, então tem setor jurídico, então tá bem confortável. Mas eu acho que vai melhorar. Já vejo um prédio, Amém. assim, 4 andares, 5. Engenheiro gosta de obra, né? Fica mudando. E a gente sabe, assim, eu queria te fazer mais uma pergunta que me despertou uma curiosidade. Você falou pra mim que seu nome sempre estava associado a uma marca. Então, construir o teu nome em 2 anos, 3 anos? 2 anos. Não foi fácil. O que foi que tu fez para que você fosse conhecida como a Larissa Silva, engenheira, Larissa Silva, corretora? O que tu fez para desvincular o teu nome de uma marca e criar a tua própria identidade? Primeiro, eu não aceitei me vincular a nenhuma outra, porque quando eu saí da empresa, fica meio que um leilão, né? A pessoa fala assim, peraí, vou pegar pra mim também, sabe fazer? Aí eu não quis ficar rotulada a outra empresa, né? Não, eu presto serviço para você, mas eu não tenho a intenção de me vincular à sua empresa. E isso era difícil, né? Porque os empresários, eles não gostam, né, de levar não, né? Eles querem realmente que se a pessoa é boa no que faz, eu quero essa pessoa para mim e eu vou pagar o preço para ter essa pessoa. E eu recebi propostas muito boas, as minhas colegas também, mas aí a gente teve que pagar o preço, né, de ter mês de não ter dinheiro e ter mês de ter muito dinheiro. E essa questão de fazer o nome, a rede social, ela foi fundamental. Então eu tinha um perfil pessoal, né? E eu simplesmente abandonei. Eu falei, não, o cliente ele quer saber qual é a minha rotina, qual é a minha vida. Então eu vou mostrar para ele no meu perfil, né, profissional, o que eu faço no dia a dia, os perrengues mesmo do dia a dia.
E, por incrível que pareça, a gente acha que o Instagram, né? Não sei se posso falar ou não. O Instagram, ele é só para ser um catálogo, né? Todo mundo só quer postar foto de casa, coisa de casa, e não. Eu simplesmente postava a minha vida, né, nele. Onde eu estava, com quem eu estava, se estava no cartório, mandava foto do cartório, e o pessoal foi se conectando. E eu fui fazendo a minha identidade, fui sendo convidada por muitas empresas para fazer publicidade do imóvel deles, porque não se tornou mais apenas venda, né? Gravar um vídeo, se tornou um conteúdo para dentro do meu perfil. Então, pelo que eu entendi, a tua rotina é uma loucura. Tem bastante stories o dia todo. E como é que tu faz para gerenciar esse tempo? Porque além de ser uma empresária de sucesso, você também é mãe, é esposa, é filha. E como é que tu... Porque, assim, eu como empreendedora, eu sei que não é fácil administrar o tempo. É um feriado, a gente está trabalhando, a empresa não para, e principalmente quando você está começando, porque para mim 2 anos ainda está começando, ainda é um processo, até se estabilizar 100%. E como é que faz para gerenciar esse tempo, ter tempo de qualidade? Então, tem que dar uma desacelerada, né? Eu tenho a rotina das crianças que eu não abro mão, não tem nem como, né, abrir mão. Então, querendo ou não, meu filho vocês sempre vão ver ele comigo por aí. Um determinado horário ele tem que ficar comigo, então ele já é um pouquinho que engenheiro, corretor. E a nenenzinha eu tive que colocar ela na creche, né, para facilitar essa demanda, essa rotina. O marido também, coloca ele para trabalhar para mim. Vai lá, atende o cliente, responde o WhatsApp e é uma loucura. A minha mãe me auxilia bastante, mas eu tenho uma certa rede de apoio também, né? E pelo fato de ter outros colegas no meio aqui, né? No escritório, a gente acaba se ajudando, né? Quando estou atendendo um cliente, precisa passar uma análise, direciono para a colega, passa essa análise aí para mim e vai se ajudando. Mas é uma loucura. Tem 2 anos, não é bem 2 anos, porque eu já vinha, né? Da rotina lá da empresa. Então, quando você está na empresa, não tem o para depois, é o agora. Ou tu resolve agora ou é chamar a atenção. Então, peguei muito no meu negócio, né? Peguei essa linha de CLT mesmo. Então, eu entendo que eu tenho hora para chegar, eu tenho hora para sair, tenho que resolver as minhas coisas no meu horário de trabalho. Então, assim, estava no primeiro ano, né? Agora eu já consigo me permitir um pouquinho mais de descanso, mas no primeiro ano foi bem complicado. Dava 8 horas da manhã, tava batendo meu ponto no meu escritório. Não tinha dessa, não. Pode sair, mas não, até às 18. Então, ficava. E ainda tenho um pouquinho desse DNA de CLT, né? Eu quero bater o meu ponto, quero cumprir as minhas horas de trabalho. E chego em casa, faço a rotina familiar, né? Dá 9 horas da noite, vou ser aluna, vou estudar. E aí volto a estudar, não paro de estudar. Então, mãe, esposa, empresária, acadêmica e mulher é incrível, que mulher arruma tempo para tudo, faz 10 coisas ao mesmo tempo. E não sei, ainda não buguei. Terapia tá em dia? Tá em dia. Não buguei, não. E assim, pra puxar aqui um outro gancho, ser mulher já não é fácil, tem que fazer 1001 coisas, fora o mercado, e a gente tem um mercado muito competitivo. Masculino. Exato, um mercado totalmente masculino, tanto na parte da engenharia. Eu aposto que a tua sala quando tu estudava, era cheia de homens. 60 homens para 5 mulheres. Exato. E o mercado de corretor, apesar da gente ter bastante mulheres posicionadas hoje no mercado, ele ainda é mais composto por homens. E aí?
como foi para ti ser uma mulher engenheira num mercado muito competitivo, ser uma mulher corretora num mercado muito competitivo e masculino praticamente? Olha, vou te falar, quando eu entrei nesse mercado, eu era bem nova, né? Quando eu tirei o meu Cresce, eu tinha 22 anos. E aí teve uma fala de um colega meu, ele falou bem assim, Lari, mas ser corretor não é pra ti. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, porque tu é mãe, tu tem filho pequeno, como é que tu vai atender cliente nos finais de semana? Como é que tu vai pra plantão? Ser corretor não é pra ti. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, eu vou fazer ele me engolir. Você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E aí quando ele falou isso, eu falei assim, não interessa, eu vou. Não vou deixar ele achar que eu sou competitiva, sabe? Aí eu disse assim, não, vou nada. Tava sorrindo pra ele, mas eu tava lá, vai ter que me engolir em todos os plantões. E aí era difícil, né? Teve um período de lançamento que realmente são tipo 30 pessoas, 5, 6 são mulheres como corretoras, né? E como engenheiros é muito difícil. E assim, tem muitas engenheiras e elas acabam não atuando, né? E aí, em lançamento, eu já passei de 3 meses sem ver o meu filho praticamente. Era de domingo a domingo, né? Em lançamento. E saía de casa, tava precisando fazer caixa, né? Fazer dinheiro, saía de casa, ele tava dormindo, quando eu chegava ele já tava meio sonolento, eu também muito cansada, e é complicado. E assim, o mercado da engenharia é um pouquinho pior do que a corretagem, né? Porque a corretagem ela ainda tem uma aba assim, administrativa assim, muito forte em que as mulheres se destacam, né? O homem ele vai mais pro operacional, vou lá, resolvo. E a mulher vai na parte mais documental, Estratégica, mais né? estratégica. A gente trabalha muito com banco, né? Então, querendo ou não, a mulher ela tem assim um peso muito grande no mercado imobiliário. Apesar das pessoas ainda terem, né, esse rótulo de que o corretor, vou falar com o corretor, mas isso é normal em todas as áreas. Agora, na engenharia, chega até Suspiro. suspiro. Chego no canteiro de obra, né, me apresento e eu ando assim, né, poucas vezes vocês vão me ver com a bota mesmo, né, com o capacetezinho, porque a minha parte ela é mais de vistoria, de fiscalização de obra, então eu consigo conciliar, né? Preciso estar ali todo dia no canteiro de obra. E aí quando eu chego na obra, assim, eu não tenho o hábito de me apresentar, né, como engenheira responsável. Eu olho a obra, falo com os meninos, tudo, faço as minhas anotações. Aí, logo no começo que eu me formei, o rapaz falou assim, mas a senhora é o quê? Eu falei, eu sou engenheira responsável por essa obra. Senhora é engenheira? Eu falei, sim, sou. Tava na obra toda arrumadinha, né? Estava esperando um homenzão lá resolver o problema dele. Mas, assim, é muito... É um pouquinho desleal, né? As pessoas têm esse rótulo, né? Principalmente com as engenheiras. São muitas mulheres formadas e poucas atuantes, né? E eu pretendo mostrar para essas mulheres que tem sim a possibilidade de você ser feminina, de você estar bem arrumada, bem maquiada, exercendo a sua formação. Não existe somente o canteiro de obras, né, para você atuar. Existem muitas abas da engenharia e a gente tem que quebrar um pouquinho, né? Esse negócio do machismo, que isso não é serviço de mulher, isso não é para mulher. Acabar com isso. Deveria ter acabado há muito De tempo. acabar com essa história que, na verdade, eles estão perdendo, né? Se somar força, as pessoas têm que parar de ser concorrentes, né? Independente da profissão.
e ser aliados, ser parceiros de negócio. Porque entre você ficar brigando pelo muito, é melhor ganhar sempre no pouco, né? Ganhar de Todo todas mundo as junto. formas, todo mundo junto. Perfeito. E o que que a gente espera da Larissa? Ai, meu Deus. Assim, já temos aí 13 anos de história, pelo que tu disse. É, Daqui a 5 anos, quem você enxerga, Larissa? a potência. Não que não seja agora, né? Não, eu sou muito ambiciosa, né? No bom sentido, assim, eu me cobro muito, né? E eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou inconformada, né? E ser inconformado não é não ser grato, né? Agradeço pelo que eu já conquistei, pelos conhecimentos, tudo, mas eu sou inconformada, quero sempre mais. Mas, caramba, se eu conseguir isso aqui, eu posso um pouquinho mais, né? Então, assim, daqui 5 anos eu espero estar com uma equipe muito boa, né? Incentivando mulheres, né, da engenharia, principalmente, a procurarem o melhor para si, para suas famílias. Pretendo ensinar muita gente no mercado imobiliário, né? E isso aí, gente, eu não paro de estudar. Fazendo que a minha empresa, né, tá no forninho, ainda é um bebê. Logo, logo vocês vão saber um pouquinho dela. Então, meu filho, meu terceiro filho está nascendo, né? Que é a minha empresa voltada para o mercado imobiliário, para a engenharia, mais para o lado da avaliação e perícia de obras. Então, é um bebezinho que tá daqui 5 anos vai ser uma criança saltitante, correndo por aí. Então, assim, eu tenho muitos projetos bons que ainda estão em andamento. Eu planejo, né? Como eu falei, eu planejo a minha vida em 5 anos. E em 5 anos eu pretendo triplicar tudo que eu adquiri aí nesses 2 anos pós-CLT, né? Então já foi um boom muito grande e eu tenho certeza que daqui a 5 anos vai ser bem melhor. Ai, incrível. Grande. Quero ver daqui a 5 anos fazer outra entrevista. Amém. E aí ela vai dizer, olha, isso aqui deu certo, mas Deu. aí eu peguei e fiz mais algumas coisas que deram mais certo. É, Larissa, eu sempre gosto de terminar a entrevista agradecendo e obrigada. pedindo uma dica. Assim, esse quadro ele tem uma predominância feminina. Não era a ideia, vou ser claro contigo, mas eu gosto de trazer a força da mulher. Sim. E acabou que todas as convidadas terminaram sendo mulheres. E Uhum. eu quero que tu deixe uma dica para quem está empreendendo, para essas grandes mulheres que estão no começo. E eu queria que tu desse uma dica para elas. A dica que eu dou é estudo, né? Conhecimento nunca é o suficiente. A gente tem sempre que estar melhorando, né? Mas é estudar de fato, né? Entender aquilo e pegar tudo que... Porque as pessoas, elas acabam rotulando, né? Tentando menosprezar as mulheres. Ah, você é mulher, você não consegue. E a gente se convence disso, né? Já ouvi muitas pessoas dizendo assim, ah, mas para ti é mais fácil. Não é mais fácil, é difícil tanto, Ai, sabe? Deus. E aí só que eu sempre usei da estratégia inversa, né? Quando a pessoa diz assim para mim que eu não consigo, eu vou igual uma leoa, sabe? Vou provar que eu consigo. Eu falo, mulher, eu vou te provar Tu que eu tá sou doida que eu não vou capaz. conseguir. Então é isso, é tipo pegar o leão que tem dentro, sabe? Colocar ele para fora para gritar mesmo, dizer assim, eu vou mostrar que eu sou capaz. E a melhor forma de você mostrar, né, é você simplesmente se calar, estudar, se aperfeiçoar. E aí, quando a pessoa vê, vai dizer assim, nossa, o que aconteceu? Foi da noite pro dia? Não foi. É um processo de maturar, né? Você vai ter que se isolar para você ir maturando, né? Até você ficar boa o suficiente, né? Então, assim,
A dica que eu dou é conhecimento. Conhecimento. Se você gosta de alguém, se você acha que o trabalho daquela pessoa bom, em vez de você ir lá na rede social dela falar que algo que ela faz é errado, que deveria fazer melhor, você tem que olhar para ela e dizer assim, cara, eu achei bom, mas eu acho que eu consigo fazer um pouco melhor. Então não julga a pessoa, se aquilo ali ela pode fazer aquilo, você pode fazer melhor, então vai, foca no seu trabalho e Exato. faz o seu melhor, sem perder tempo de ficar se comparando, olhando a vida do outro. Porque quem olha muito a vida do outro esquece de tomar conta da sua, né? Então eu sou, eu sou dessas, eu deixo de olhar a vida do outro e vou focando na minha, vou melhorando, estudando e o tempo que tu perde vendo vídeo de 5, 10, 30 minutos de zero conhecimento, né? Você aplicando em histórias que inspiram, em pessoas que você admira. Então, a minha dica realmente é a pessoa focar em si, olhar as pessoas com que elas se conectam, né? Que elas tenham a mesma visão de negócio. E a mulher, ela nasceu para vencer. Então, o céu é o limite. Esse negócio de que mulher vai aonde ela quiser e fácil. É isso. Perfeito, muito obrigada, Larissa. Eu simplesmente estou Obrigada. encantada. Ela estava muito nervosa, gente, Eu mas a tô... mulher se saiu aqui muito bem. É porque eu falo demais. Eu espero ter oportunidade de daqui a um tempo voltar aqui contigo Amém. e perguntar o que mudou, o que aconteceu e tu poder compartilhar os teus projetos com a gente. Sim. Pessoal, muito obrigada. Esse Obrigada. episódio aqui eu saio com um coraçãozinho tão confortável e até o próximo episódio. Até, Tchau, tô tchau, acompanhando gente. tudo.